Espera aí que eu vou começar, gravar o Débora. meu também, Lu. Deixa eu gravar aqui também. Pronto. Aí a Andréia e a Silvia e a Eni desliguem o som, por favor. Deixar sem o... Isso. Quando vocês quiserem fazer alguma questão, aí vocês abrem o som, então coloca no chat, tá? Pronto? Vamos lá? Então, vamos nos conectando aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais que aqui já se encontram, aos mentores deste grupo, ao nosso amado Mestre Jesus, para mais uma aula, para mais um conhecimento, para mais um aprendizado. Que tenhamos, Mestre, a serenidade, paz, harmonia, a tranquilidade, para podermos absorver tudo aquilo que nos irá ser ensinado no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos começar com a mensagem de harmonização do Palavras de Vida Eterna e nós vamos ler o capítulo 90, em constante renovação. Renovai-vos no Espírito. Isso, já. Ok? Peraí, deixa eu compartilhar a tela maior aqui. Pronto. Isso. Então, o capítulo é o capítulo 90, em constante renovação. Ele fala assim, renovai-vos no Espírito. Paulo, Efésios, deixe só eu ver uma coisa aqui, capítulo 4, versículo 23. E Paulo nos fala, aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirma-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. A gente tem momentos que a gente sempre está cansado, sem vontade de se mudar, sem vontade de se transformar. Só que a gente não pode ficar parado sempre naquele momento. A gente fala, eu estou desanimado, eu não quero mexer, eu não quero fazer mais nada. Só que a gente não pode parar, né? A gente sempre tem que estar se transformando. Acredita-te doente, incapaz, dize-te inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Então, a gente às vezes fala, eu estou doente, eu sou incapaz, eu não sirvo para nada, nada dá certo para mim. Então, só que o que acontece com a natureza? A natureza, ela é sublime e ela está sempre se mudando, ela está sempre se transformando. Tudo na natureza é renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações. Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas. Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Então, os dias, nenhum dia é igual ao outro, né? Nenhuma estação é igual à outra. As árvores, mesmo que elas sejam decepadas, que elas sejam cortadas, sempre vai surgir um brotinho novo no meio ali daquela árvore que está totalmente cortada, sem vida. A gente acha que a árvore está sem vida, mas dali vai sempre surgir um brotinho novo. Pedras que às vezes são grandes, quando a gente imagina, naquilo se transforma num cristal, num diamante, numa esmeralda, né? Então eles estão sempre, eles sempre se mudam, eles sempre se transformam.
na própria química do corpo, em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Então, o nosso corpo físico, tá? Esse corpo que Deus nos emprestou, ele está sempre em renovação. Dentro de nós, as nossas células estão sempre se renovando. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias, renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Então, nossas células, assim, em coisa de minutos, milésimos, né? A gente não tem nem como explicar. Elas estão sempre em constante renovação. Umas nascem, aquelas que já não servem mais, elas morrem, são expulsas do nosso organismo. Então, eles estão sempre em renovação. Está tudo se renovando dentro do nosso organismo a cada milésimo de segundos. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Isso são coisas que, assim, deixa com que o que está dentro de você, né, ela se mude para fazer o melhor. Por quê? Porque a gente tem as nossas ideias, a gente tem os nossos conhecimentos. Então, vamos parar, vamos dar valor, vamos estudar, vamos raciocinar se aquilo é bom ou não, vamos observar o que acontece ao nosso redor. E até mesmo a meditação ajuda a isso. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. O que ele quer dizer? Que todas as reencarnações, né? Essa reencarnação que a gente está hoje, né? Ela, por mais sofrida que tenha, está sendo, por mais luta que a gente tenha que passar, sempre ela vai ser uma coisa boa, porque a gente vai conseguir tirar ensinamentos dessa dor e desse sofrimento. A gente veio como espírito bruto, e a cada renovação a gente está evoluindo, né? E a gente vai, daqui a alguns séculos e séculos e séculos, a ser talvez até um anjo, um arcanjo. Vai demorar? Vai, né? Mas é por isso que a gente vem, a cada reencarnação, a gente vem para se melhorar, tá? É essa a mensagem de hoje. Alguém tem alguma coisa a comentar? Vamos abrir a tela para ver quem quer comentar. A gente gostaria que se alguém tiver, pode falar, pode abrir os microfones. Eu achei bem interessante, porque o ser humano está sempre em mudança mesmo. Isso mesmo, Tainá. A gente sempre tem que estar em mudança, a gente não pode ficar parada, né? O que acontece? Se a gente veio nessa reencarnação para aprender, não adianta a gente ficar estagnado e falar assim, eu vou deixar para a reencarnação que vem. Não, isso aí não adianta, porque se você veio para aprender, você veio para ter novos conhecimentos. Lu, quer falar alguma coisa? E essa conta, né? Ou seja, essa encarnação que a gente tem que ter a inteligência emocional para conseguir superar as nossas dificuldades, é uma conta que a gente tem que pagar, né? Então, se a gente não paga no dia, não tem os juros, é a mesma coisa, é o nosso compromisso. A gente tem um compromisso que a gente fez na espiritualidade de assumir essa encarnação. E olha que para encarnar tem uma fila, viu? Uma porção de espírito querendo reencarnar e está difícil. Então, a gente está aqui, vamos saber aproveitar essa oportunidade, né? Então, vamos
a conseguir entender como é que é a nossa jornada e ver os nossos erros e os nossos acertos, né? Para a gente poder evoluir. Isso mesmo, né? Vamos levar coisas, quando a gente chegar na nossa morada eterna, né? Que lá é a nossa verdadeira morada, pelo menos que a gente possa mostrar que a gente aprendeu, né? Isso é o que a gente aprendeu, não que a gente não que a gente ficou parado, estagnado. Ficou parado, porque se você teve chance, então a gente tem que seguir em diante. Eu vou pedir para a Tatiane tirar o som dela, por favor, que está dando eco. Obrigada. Mais alguém quer comentar? O que eu quero falar é que todo dia a gente está... Assim, Deus dá para a gente essa oportunidade de evoluir, né? E quando a gente acha que está passando por uma dificuldade muito grande, às vezes uma lapidação que a gente está fazendo, né? No nosso espírito. Então, acho que a gente, assim, eu procuro olhar as adversidades, por mais difícil que seja quando a gente está no meio do furacão, né? Mas eu tento olhar com esse olhar de que é melhor para mim sempre. Deus sempre vai querer o meu melhor, mesmo que eu não consiga entender naquele momento. É isso. Isso mesmo, tá certo, né? Exatamente, isso aí se chama aquela reforma íntima, né? Que você está entendendo, tentando entender a dificuldade, né? E aí, pelo que você falou, é aquele negócio, ou eu reclamo, ou eu enfrento, né? Então, o que você está passando é que você está enfrentando, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, será que eu joguei pedra na cruz? Aquela frase, né? A gente provavelmente deve ter jogado pedra na nossa própria cruz, né? A gente é o culpado dos nossos erros, né? Então a gente tem que acertar, né? A gente tem que em algum momento acertar. E a encarnação ela vem justamente para poder proporcionar esse acerto, né? A gente está sempre fazendo a prova de novo, né? Então é a prova. Será que eu vou acertar dessa vez? Né? Então, as encarnações são sempre as grandes oportunidades dos nossos acertos. E é essa atenção que a gente tem que ter, né? É exatamente isso que você falou. Mas essa mudança interna dói. Essa lapidação... Ou a gente evolui com amor ou com a dor, né? Então, é melhor que a gente aprenda a entender, né? Que, às vezes, a dificuldade, a gente pode dar uma olhada, perceber uma intuição que está vindo pela espiritualidade, e aí enfrenta de uma maneira mais sábia, né? Durante o curso, a gente vai ter várias oportunidades das lições que Kardec traz, para a gente... Ele dá um caminho, né? Ele dá um norte aí para a gente poder seguir com mais fé, né? Essa jornada aí que não é fácil. Eu tento comparar com diamante mesmo, sabe? Eu tento comparar, assim, que eu sou essa pedra bruta, escura, sem valor, e as encarnações, com todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia, são os ajustes, né, que vai fazendo, limando o diamante para ele se transformar. Então, por isso que dói, porque não é simples, né, extrair o diamante daquela pedra. Eu sempre vou trazer, já vou avisar para vocês, eu sempre vou trazer conceitos visuais, que eu sou muito visual, então eu sempre vou trazer coisas assim, fazendo comparações com coisas que a gente tem, porque é o jeito que eu consigo aprender, então é o jeito que eu consigo falar. Então,
alegoria do diamante, para mim, ela me conforta um pouco nas dores, porque não é fácil virar diamante, é doído. É a mesma. Essa comparação é bem legal também. E olha, seja bem-vinda essa sua maneira de mostrar, que eu acho que vai ser muito bacana, porque é uma coisa que fixa mais, né? Que deixa uma coisa mais lúdica, né? Vamos dizer assim, né? Que fica bem legal. Eu acho que o nosso grande objetivo é virar espírito crístico. E, graças a Deus, nós temos a eternidade para isso, né? Então, nós não temos um momento assim, olha, já está agora, né? Agora que tem que virar. Não, não é. A gente tem as encarnações, só que a gente tem que ser inteligente para poder aproveitar as oportunidades que estão nos aparecendo, né? Por isso que fala, a mensagem no finalzinho, que fala que, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Né? Por quê? Porque você vai aprendendo a trabalhar com aquela dificuldade, você vai conseguindo sanar as dificuldades. Então, tem dificuldade que eu não consegui resolver hoje, mas amanhã eu vou tentar novamente. E, às vezes, na hora que você vai dormir, você entra em uma conexão com o seu mentor, com os amigos espirituais, e eles conseguem te ajudar a sanar aquela situação. Então, você vê que, às vezes, aquela situação não é tão difícil como você imagina, né? E isso tudo é um aprendizado. A cada momento da nossa vida, se é que nem eu falei ali no começo, a cada segundo da nossa vida, da nossa existência, Deus nos mostra tudo o que a gente pode ser e fazer para melhorar, né? A gente não precisa ir pela dor. E, às vezes, a gente sempre escolhe mais a dor do que o amor, né? A maioria ali, como a gente pergunta, tem gente que às vezes a gente fala, como você conheceu o Gembe? Foi pela dor. Eu mesma entrei no Gembe pela dor. Gostaria de ter entrado pelo amor e eu entrei pela dor, entendeu? Mas, assim, são ensinamentos. Então, por mais obscura que esteja sendo aquela dificuldade, provavelmente em outras encarnações, em outras existências suas, quando você lembrar, você vai falar, poxa vida, aquela dificuldade me ajudou, eu consegui evoluir, eu consegui melhorar, e hoje eu sou essa pessoa graças àquela dificuldade que eu passei lá atrás. Com certeza. Débora, você tira o teu compartilhamento aí para eu... Tá. Por favor. Prontinho. Então, deixa eu só... entraram o Carlos e a Gessi. A Gessi. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo. Gessi também. Gessi, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Gessi, você está aqui? Deixa eu só perguntar para o Carlos. Carlos, você é daqui de São Paulo? Sou São Paulo, capital, Zona Norte. Bem do lado do Gembe. É mesmo? Vizinho do Gembe, então. Bem próximo. Então, o que você espera do curso? Qual é o teu objetivo com o curso? Desculpa, eu não tive a oportunidade da primeira aula, né? Sim. E o objetivo do curso é exatamente o que foi dito agora, né? Se lapidar, e isso tem que ser uma forma interior, porque a gente tem que lembrar que um diamante, eu vou falar como metáfora, né? Um diamante, se você pode compará-lo com o carvão, os dois têm o mesmo mineral. Só que o carvão ele tem uma função de você colocar na lareira e fazer o fogo. O diamante não dá para você fazer esse tipo de coisa. Então, você tem essas... Não sei se você está me entendendo, tem essas duas situações. Então, o meu objetivo realmente é poder ser um diamante bem lapidado e que eu venha a melhorar muito nessa vida, porque eu comecei a aprender que esse é o momento em que eu tenho que melhorar.
para que as próximas sejam, talvez, mais brandas, ou, sei lá, eu não sei exatamente como que é a próxima encarnação, né? Não sabemos, né? E principalmente eu não sei. Mas o que eu puder fazer para colaborar, para que seja melhor, eu vou fazer. Até mesmo porque eu estou no meio da idade, vamos dizer assim, eu estou com 50 anos. Nunca é tarde para começar. Então, eu tenho a minha mulher, que já faz o curso, ela está no Mediúnico 1, já faz anos, e eu frequento o GEMB, na realidade, eu acabei entrando no GEMB por dependência química, e fiquei com o GEMB até parar por causa da pandemia, e desde então, na parte química, eu nunca mais voltei, né? Então, isso para mim já foi uma vitória muito grande, porque eu consegui essa vitória. E nada mais do que agora começar a fazer as aulas, né? Por exemplo, como que se diz? Você tira aquilo que te prejudicava e agora busque aquilo que te ajuda. Então, é esse o momento que eu estou vendo que é a oportunidade. E eu tenho certeza que eu vou conseguir aqui. Nossa, que responsabilidade. Meu Deus, olha a Oh, bola meu que ele Deus do chutou. céu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas isso, na verdade, é um crescimento de todos, né? Que todos nós aqui temos coisas para ensinar e coisas para aprender, né? Então, esse é o grande objetivo, né? É a gente dividir o que a gente tem de experiência, de conhecimento com todos, e vocês também, né? Então, por isso que essa participação é muito importante. Olha, temos a Aini, temos o Carlos, que vamos trazer essa imagem que vai ficar fixada na nossa mente, ó. Muito bom. Coisa boa, e esse grupo está muito bom, né, Lu? Com certeza. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Imagine. A Gessi pode ligar a câmera para a gente conversar um pouquinho ou não consegue? Ou é a Sônia? Acho que a Sônia. Acho que a Gessi e a Sônia são a mesma. É que a minha mãe, ela tá deitada, ela tá no escuro, mas ela tá assistindo a aula comigo. Então eu não acendia, eu só pus só o áudio, tá bom? Hoje. Na próxima eu ponho ela, tá? Tá bom. Tá bom, então. obrigada, Sônia. Tá bom. Beleza. Fala que ela seja bem-vinda. Isso. Muito obrigada. Ela tá ouvindo. Muito bom. Ela veio porque eu fiquei no pé dela. Aí eu tô lá fazendo o básico 3. E aí eu fico falando, bom, então vamos fazer. Então o ID é o melhor caminho, né? Com certeza. Isso mesmo, com certeza. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vou adorar estar aqui também. Obrigada, um abraço. Boa noite para todos. Obrigada, Sônia, valeu. Obrigada. Deixa eu só diminuir aqui, ó, as carinhas para poder facilitar, senão eu não consigo ver direito. Vocês estão vendo? Perfeitamente. Então, peraí que tá... Tá que eu tenho... ver, sim. Eu tenho só que compartilhar de novo aqui, peraí. Que o slide eu vou começar pelo final, não dá, né? Vamos combinar? Opa! Deixa eu voltar lá para cima, que isso aí é coisa que a gente vai estar vendo para ver se está tudo certo, não dá problema. Deixa eu colocar no começo. Só um minutinho. Prontinho, agora sim. Então, deixa eu colocar aqui. Mas por que ele está voltando? Eita. Só um minuto. Bom. Então, tá. Então, o tema hoje é Espiritismo e Espiritualismo. E aí a gente sempre começa com uma mensagem de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus. Então, vamos descobrir qual é essa verdade que ele está se referindo, né?
Então, a gente vai tratar da diferença e se existe alguma entre espiritismo e espiritualismo. Então, o que vem a ser espiritualista? É aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Então, ela acredita que tem alguma coisa além da matéria, do corpo físico. Ou seja, uma pessoa que acredita que existe alguma coisa além da matéria. Ela acredita na imortalidade da alma, na ressurreição, na reencarnação, na comunicação com os espíritos, na vida no plano espiritual. Com isso, dá para entender que muitas religiões no mundo são religiões espiritualistas, basicamente porque elas acreditam que existe a dualidade entre o corpo e a alma. Então, morreu o corpo, mas existe a alma, não acaba com a morte do corpo físico. Algumas dessas religiões, entre elas o hinduísmo, o catolicismo, o protestantismo, a Umbanda e o candomblé, são religiões espiritualistas. Algumas dessas religiões espiritualistas têm seus cultos e adorações às imagens. E o que é um culto? O culto é uma homenagem de caráter religioso ao que se considera divino e sagrado. E a adoração é prestar culto à divindade. Então, tem os santos na Igreja Católica, né? Tem todos os rituais das outras religiões. As palavras espiritual, que quer dizer do próprio espírito, espiritualista, que é aquele que crê no espiritualismo, e espiritualismo, que é qualquer religião que acredita na existência de espíritos imateriais, elas já existiam há muito tempo antes do espiritismo chegar. Porque, na verdade, foi o Allan Kardec que resolveu, então, utilizar outras palavras para agregar outros conceitos novos que ele estava trazendo com o espiritismo. Então, como ele estava trazendo novos conceitos, ele não pôde se apropriar das palavras que já tinha. Então, ele tinha que trazer uma nova palavra para poder distinguir das outras religiões. Como diz Kardec, o espiritismo é uma doutrina progressista e aberta. E aí, o que é espiritismo? É um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec. Então, quem trouxe todo esse conhecimento foi o Allan Kardec? Não, ele é codificador. Ele não psicografou, ele codificou, ele é diferente. Ele recebeu as informações de vários pontos que a gente vai poder ver depois, para conseguir trazer toda a doutrina, todos os livros, toda a codificação. Então, o espiritismo, ele é ciência? É, porque se trata de um conjunto organizado de conhecimentos relativos a certas categorias de fatos ou fenômenos analisados empiricamente, catalogados e relatados por seus pesquisadores. Representado pelo Livro dos Médiuns. Então, no Livro dos Médiuns é que vai ter mais explicação do espiritismo relacionado à ciência, no Livro dos Médiuns. E aí diz Kardec, a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Por isso que a gente diz que a doutrina espírita é uma fé raciocinada, porque ela vem com explicações para a gente poder entender. Ela também é filosofia, quando inserido no contexto filosófico tradicional, embora de cunho evolucionista e metafísico, pontua a necessidade do homem ir em busca de seu autoburilamento. Olha o que a gente estava falando um pouco antes na harmonização da Débora, né? Esse autoburilamento, esse autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para poder descobrir o que eu sei, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de mal, como é que eu posso melhorar, desde que eu me conheça. Estimulando-se a averiguação de respostas às questões magnas da humanidade, sua natureza, sua origem
e destinação, e seu papel perante a vida e o universo. Será que eu posso, o espírito simples e ignorante, poder me transformar e ajudar a transformar as pessoas que estão ao meu redor? Lógico que sim. Diz Kardec, nascer, viver, morrer, renascer de novo, progredindo sempre. Tal é a lei. Então, aqui, esse aqui é o grande segredo, é o progredindo sempre. A gente nasce, a gente vive, a gente morre, a gente vai renascer de novo, mas esse progredindo sempre é isso que a gente tem que manter sempre em aberto na nossa vida. Ela também é religião? É, porque tem o dom de unir os povos em um ideal de fraternidade, preconizado por Jesus de Nazaré. Permitido desta forma que o homem se encontre com o próprio Criador. Então, Jesus trouxe, ele veio, reencarnou para nos ensinar. E aí ele trouxe a codificação para nos explicar de uma maneira melhor. Como é que a gente pode evoluir, como é que a gente pode aprender e como a gente pode se melhorar. Diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Somente a doutrina espírita, com sua função esclarecedora, consegue nos mostrar os horizontes da vida espiritual. Aqui, parece que é uma coisa muito... Parece que só na doutrina espírita a gente vai conseguir a função esclarecedora. Isso é o que Kardec diz, mas vamos tentar analisar de uma maneira mais ampla. Não é só através da doutrina espírita. São todas as outras religiões que seguem Jesus e que, na verdade, você tem que ir atrás de uma explicação. Porque, às vezes, por exemplo, na religião católica, que eu já fui católica, às vezes não existe uma explicação que você possa se aprofundar. Agora, se você pertence à religião católica e quer se aprofundar, você tem esse caminho. Então, na verdade, a doutrina espírita, ela facilita, através da codificação, essa função esclarecedora do entendimento, né? Dessa questão das reencarnações, de como eu posso evoluir, do que é mediunidade, do que é pluralidade dos mundos habitados, ou seja, ela vem explicar de uma maneira mais clara. Então, por isso que o Kardec diz que é uma função esclarecedora, mas não é somente, tá? Um pensamento de Chico Xavier elucida bem. Poderíamos figurar, por exemplo, a ciência como sendo a verdade, a religião como sendo a vida, e a filosofia como sendo a indagação da criatura humana entre a verdade e a vida. Todos os três aspectos são importantes. Por quê? A filosofia, ela está sempre estudando. A ciência, ela descobre sempre, vai nos trazer as explicações. Mas a vida atua sempre, que é a religião. Então, isso é importante a gente ter esse conceito, né? O tríplice aspecto da doutrina. Ela é filosofia, ela é ciência e ela é religião. Então, ela tem essas três explicações na codificação, que é isso que a gente vai estudar um pouquinho. Começar a estudar, na verdade, né? E aí, pessoal, alguma dúvida? Tem alguma coisa no chat, Débora? Não, no chat não tem nada, não. Então tá bom. Não tem dúvida, não. Tá todo mundo quietinho. Oi, Não, Eli. tá tranquilo. Tá Tá tranquilo, tranquilo? acho. Tá bom. Então, vamos seguir em frente. Então, só reforçando um pouquinho mais. Então, no aspecto da religião, pela aplicação dos princípios morais em prol da renovação dos homens e, consequentemente, da humanidade. Então, é isso que a gente vai se aprofundar, na aplicação dos princípios morais. Então, a gente, para conseguir se melhorar, a gente primeiro tem que se melhorar na moral, né? Nas nossas atitudes, né? De como a gente vai agir em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Na ciência, da observação pelas relações que estabelece entre nós e os espíritos. Então, a nossa comunicação entre nós e os espíritos, como é que vai se realizar isso?
e na filosofia, pelos princípios morais em que se assentam seus fundamentos. E aí, gente, o que o Espiritismo vai trazer de revelação para nós? Ele revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens. Então, é isso que a doutrina vai nos explicar. Vai revelar também os espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos e para onde vamos. E qual o objetivo de nossa existência? E qual a razão da dor e do sofrimento? Eu preciso sofrer, mas não tem, Jesus não fala que a gente veio para ser feliz? Lógico. Ele não deu a encarnação para a gente ser feliz? Deu. Então, esse sofrimento, será que é uma causa de uma outra encarnação ou é alguma coisa que eu estou destruindo aqui mesmo? Né? Então, é isso tudo que a doutrina vai explicar. E qual é a abrangência do Espiritismo? Ele vai trazer conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca. O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento e das atividades e dos comportamentos humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Eu digo que o Espiritismo, depois que a gente começa a estudar, a gente tem uma outra noção das coisas, a gente tem um outro olhar, ele abre um novo olhar. Pode e deve ser estudado, analisando e praticando em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como... Então, aqui, ó, pode e deve ser estudado, analisando e praticando. Então, por exemplo, aquela dúvida que teve a Eni, que teve a Sueli, ou a Silvia, agora, desculpa a confusão aí entre as duas, mas, ou seja, é importante... Foi a Sueli. Isso, é a Sueli. Sueli, então, a Sueli e a Eni que trouxeram sobre o Espírito da Verdade, é importante que a gente tenha essas dúvidas e vá buscar, né? Que é o lance do analisando. E o praticando, bom, tudo bem, vocês estão aqui, entraram no curso para poder se aprimorar, a maioria das pessoas, na verdade, falou que quer conhecer um pouco mais, tal, mas o que você vai fazer com esse conhecimento? Isso é muito importante. Eu vou pegar esse conhecimento e vou fazer o que com ele? E aí tem os aspectos do científico, do filosófico, do religioso, do ético, da moral, do educacional e do social. Tudo isso a gente vai abranger, vai se aprofundar dentro da doutrina. Alguma dúvida? Vocês não estão dormindo, não, hein? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Está todo mundo aí, então tá bom. Todo mundo de câmera aberta. Tá, beleza. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho os princípios básicos, né? Seus ensinos fundamentais. Quais são os princípios básicos? Bom, ele vai tratar primeiro da existência de Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus é a suprema inteligência. Ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, ele é onipotente, ele tudo pode, soberanamente bom e justo. Ele é a própria bondade e a própria justiça, e a própria inteligência. Outro princípio é a imortalidade do espírito. A alma sobrevive ao corpo. Várias existências são necessárias para o aperfeiçoamento do espírito. Graças a Deus que a gente vai ter várias oportunidades para poder se aprimorar. E aí, o Carlos falou uma coisa muito interessante, que é muito importante também, que nunca é tarde para a gente começar, e ele quer aproveitar essa encarnação para conseguir evoluir para a próxima. É exatamente esse o pensamento que a doutrina quer nos explicar, que a gente aproveite essa oportunidade. Eu não sei o que eu fiz no passado, e eu não sei como é que vai ser o meu futuro, mas eu tenho o presente para fazer a coisa certa. Esse processo evolutivo deve realizar-se individualmente, pelos seus próprios esforços,
como espíritos já existentes antes do nascimento e continuaremos a existir depois da morte do corpo físico. Então, olha aqui, esse processo evolutivo deve realizar-se individualmente. Lógico, o meu sacrifício, o meu esforço em evoluir é meu, né? O esforço é meu. Mas a gente está na família que a gente escolheu, que a gente precisa, a gente tem os nossos amigos, a gente tem o Gembe, a gente tem tantos outros espíritos, outras pessoas que vão se encontrando conosco, que vão trazendo esse auxílio no nosso processo evolutivo. Então, o nosso esforço é individual, mas a nossa ajuda, além do nosso mentor, que está sempre ali nas horas de sufoco, nos dando uma força, a gente tem todos esses nossos amigos, esses os nossos familiares que também nos auxiliam. A reencarnação. O espírito reencarna para reaprender o que não conseguiu na outra vida. Então, eu fiz a coisa errada, eu tenho a oportunidade para fazer a coisa certa agora. Ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Não, tudo bem, né? Então, eu cometi erro no passado, mas eu esqueci. Não, a gente tem uma noção do que a gente tem que fazer de certo e errado. A gente sabe disso. Agora, eu tenho a minha escolha. Eu vou passar pela porta larga ou a porta estreita? É o livre-arbítrio. Então, eu posso não acertar dessa vez aquilo que eu vim no meu planejamento espiritual? Pode. E aí, o que vai acontecer no próximo? A dívida vai estar um pouco maior. E o comprometimento também. Tem a possibilidade de desenvolver-se como um aluno na escola. Pelo mecanismo da reencarnação, aprendemos que Deus não castiga. Lógico que não, ele vai dar a nova oportunidade. Eu vou de novo voltar para a escola. E a escola é a reencarnação. A reencarnação é a grande escola, onde eu posso passar por uma nova prova. E o que é prova? A prova é aquilo que eu já aprendi, que eu vou ser testado de novo. Então, será que eu vou acertar dessa vez? Né? Então, é o aluno voltando para a escola, é o espírito reencarnando para reaprender, para refazer aquilo que ele não fez correto na outra encarnação. Por isso que Deus não castiga. Somos nós os causadores dos próprios sofrimentos, pela lei de ação e reação, ou causa e efeito. Então, não adianta falar assim, nossa, Deus não está olhando por mim. Não, você tem que esquecer isso, tirar essa frase da sua vida, porque você está encarnado. Ele já te deu a encarnação. Agora, o que você vai fazer dela é problema seu. Ele já te deu todos os mecanismos. Já te deu um mentor, já te deu uma família, já te deu a saúde. Então, vamos fazer a coisa certa agora. A lei de causa e efeito, os bloqueios, as faltas cometidas em vidas passadas, retornam à vida presente, para que haja reparação e reformulação de atitudes e atos mais elevados. E a comunicação com os espíritos, como é que vai ser? Os espíritos desencarnados continuam sendo como eram quando encarnados, bons ou maus, sérios ou brincalhões. Então, aquela noção de que a pessoa morreu, nossa, mas ele era tão bom, a pessoa não era boa, ela não era caridosa, ela era um espírito endurecido. Ele vai desencarnar e pelo fato de desencarnar, ele vai se transformar num espírito crístico? Não é por aí. Se fosse assim, ia ser fácil, hein, já viu? Não é por aí. Não é assim. Se a pessoa tem os seus débitos e os seus créditos, ela desencarnando, ela vai levar. Né? Ela vai levar exatamente como ela é. Verdadeiros ou mentirosos. E, através dos médiuns, o espírito poderá comunicar-se conosco. Mas o que é um médium? É o intermediário do espírito comunicante com as demais pessoas. A eclosão da mediunidade não depende de religião, idade, raça ou sexo. Então, só vai ter mediunidade as pessoas que são espíritas? Não. Todos nós temos uma mediunidade. A gente vai poder estudar mais adiante os vários tipos, os vários tipos de mediunidade. Ela não restringe ao meio espírita.
Assim, qualquer pessoa pode ser médium em todos os povos e religiões. Jesus, o modelo de perfeição para os homens. É o modelo por excelência entre nós e Deus. Então, Deus nos mandou Jesus para ser o nosso mentor e o nosso guia. Ele é o nosso mestre. Então, é importante que a gente conheça, através do Espiritismo, os ensinamentos de Jesus. É isso que o Espiritismo vai trazer, os ensinamentos de Jesus. E é a partir deles que a gente vai fazendo as nossas escolhas. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui privilégio exclusivo. Logicamente, vocês vão perguntar assim, mas eu não tenho o dom a psicografia, a mediunidade de psicografia que tem o Chico. Lógico, né? Algumas pessoas não têm mesmo. Mas você tem, às vezes, uma intuição. Essa intuição é uma mediunidade. Né? Então, é isso que a gente vai poder entender durante o curso, como é que a gente pode entender como funciona essa mediunidade. As principais formas são médiuns de efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes, videntes, sonambúlicos, curadores e psicógrafos. No livro dos médiuns, existe todas essas explicações, bem detalhado, e outras mediunidades também. Isso vocês vão poder se aprofundar um pouco mais adiante no curso, não nesse ano, mais à frente. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Então, aí vocês vão falar, nossa, mas se todo mundo tem mediunidade, todo mundo pode receber a comunicação, dependendo do seu grau, porque a mediunidade também tem que ser desenvolvida e estudada. Porque, a gente até está tendo aula, né, Débora, no curso, nessa última aula, que foi basicamente sobre mediunidade, né? Verdade. E a responsabilidade, enquanto você está trabalhando mediunicamente, é muito grande. Porque o que acontece? Esse aqui, não sei se vocês conhecem, é o Divaldo. Tem o Chico, que são médiuns que têm uma moral muito elevada. Então, quais são os espíritos que se aproximam dele? Aqueles que têm... ele vai conseguir dar a comunicação com espíritos que são evoluídos. Se eu sou uma pessoa desequilibrada, não tenho a minha moral muito elevada, o que vai se aproximar de mim? São os espíritos que estão ainda aprendendo ainda, são simples, são ignorantes, são doentes. Então, isso é importante que eu mantenha as minhas vibrações sempre pensando em Deus, em Jesus, mantendo a minha mente sempre muito aberta. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 12. E toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, agora me lembrei, sabe aquelas coisas que tem nos postes? Olha, eu retorno com o seu amor em 2 dias. É uma médium? É. Ela é uma médium? Ela tem mediunidade. Qual é o espírito que ela está trazendo para perto dela? Para fazer esse tipo de trabalho, vamos dizer assim. Né? Então, ou seja, e ela cobra. O fato dela cobrar aquilo que ela recebe de graça, vamos analisar, vamos colocar a nossa mente para funcionar nessas questões. O Espiritismo orienta que o serviço espiritual não deve ocorrer isoladamente, apenas com a presença do médium e a pessoa assistida. Por que será que não pode, por exemplo, um médium... eu sou médium, a Luzia é médium, então ela vai abrir a casa dela para a turma do ID, vou marcar uma reunião, todo mundo na minha casa, porque eu sou médium, eu vou dar passividade. Que proteção tem a minha casa?
tem nenhuma proteção. Por exemplo, esses centros espíritas, vamos colocar o GEMB. O GEMB, para conseguir fazer um trabalho, antes de abrir a casa, ele teve que se fazer um trabalho, fazer um preparo, porque toda essa comunicação, ela tem que ser vinculada com o encarnado. Então, você tem que ter um espírito vinculado moralmente com você, com uma casa preparada, para poder dar essa comunicação. Existe um livro que chama Na Seara do Bem. É um livro fininho, é bem interessante, que mostra todo o preparo de uma reunião numa casa espírita. Todo o comprometimento da espiritualidade e o comprometimento dos encarnados voluntários em trabalhar nesse ambiente. Então, do estudo, porque, por exemplo, quando você vai para uma palestra, vocês chegam, alguns de vocês já conhecem o GEMB, né? Então, vocês chegam para a palestra. Então, a palestra é 2 horas. As pessoas vão chegando, os voluntários, para o trabalho, a partir da 1 hora, já para se preparar, preparando o Salão da Paz, ligando o som, colocando as águas para serem fluidificadas. À 1h30, meia hora antes de começar o trabalho, a gente já começa a estudar. A gente faz um estudo de meia hora, antes de começar a palestra e dar os passes. Então, tudo isso é muito preparado, né? Então, por isso que não pode ser na casa de ninguém, tem que ser num ambiente preparado. E isso é em todos os trabalhos da casa, né, Lu? Exatamente, em Não só todos os no trabalhos salão da casa. Todos os trabalhos da casa ocorrem da mesma maneira que a Luzia está falando, que ocorre no salão da casa. Ser médium é ser trabalhador de Cristo e utiliza-se da mediunidade como forma da prática da caridade. Os médiuns sérios e responsáveis têm o propósito de levar consolo e esclarecimento aos irmãos encarnados e desencarnados. A mediunidade deve ser usada como instrumento da espiritualidade superior para a propagação do bem e a prática da caridade. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Então, às vezes, nos grupos de estudo, né, a gente fala assim, nossa, mediunidade, né, eu gostaria de ser médium. A mediunidade é uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento que você começa a trabalhar, você já se vincula com aquele espírito que vai passar a comunicação. Então, é uma responsabilidade muito grande. Não é aquela pessoa tem mérito, aquela pessoa tem dívida. É que nem o Costa falou na aula, né, Débora? Uhum. As pessoas, às vezes, estão com comprometimento, né? Então, estão lá no plano espiritual, fazendo o combinado da próxima reencarnação. E aí, no combinado, aí vem... Isso é uma figura de linguagem, né? Que nem a Eni e o Carlos usam, eu também vou começar a usar. Então, aqui, estamos lá no plano espiritual, e aí eu tenho uma porção de débitos. Aí vem o meu mentor e fala assim, olha, é o seguinte, ou você vem com essas dificuldades a nível do corpo físico, ou você vem como médium. Ou seja, veja só o comprometimento, né? Então, a responsabilidade de você, enquanto médium, é muito grande, né? Então, a mediunidade é uma prova que você tem que passar. E a evolução? O ponto de partida de todos os espíritos é o mesmo. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Fomos criados simples e ignorantes, mas propensos à evolução. Nós temos uma escada, né? Imagina, né? Nós somos simples e ignorantes, temos uma escada até nos tornarmos espíritos crísticos. Só que essa evolução vai depender de mim. Lembra que é individual? O meu processo evolutivo é individual? E a minha escada, ela só sobe. Ela não tem uma descida, mas eu posso estacionar. Vai depender de mim. Ou eu dou, a cada reencarnação, eu subo um degrau, eu subo 2, depende do meu esforço, eu posso ficar parado no mesmo degrau. Essa evolução requer aprendizado. O espírito somente poderá alcançá-la encarnando várias vezes ao mundo.
quantas vezes forem necessárias para adquirir mais conhecimento, através das múltiplas experiências terrenas. O progresso adquirido pelo espírito não é apenas intelectual, mas, sobretudo, moral. Então, nós somos um avião que nós temos duas asas, a asa do desenvolvimento intelectual e o moral, e o espiritual também, que é o corpo, né? Todavia, nem todas as encarnações verificam-se na Terra. Existem mundos superiores e inferiores ao nosso. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações, porém está no momento passando por um planeta de regeneração. Dúvidas? Que nem falou ontem, eu estou fazendo o curso dos aprendizes, né? E ontem foi a gente comentou sobre o livro Boa Nova, que a gente fez a prova. E o Jusimir fala, né, que todo mundo veio para aprender, né? Cristo, começou por Cristo, né? Ele vai ensinando passo a passo. Os aprendizes dele, os discípulos que estavam com ele, também começaram ali do zero. E com eles foram aprendendo, eles foram subindo, eles foram galgando degraus para poder serem o que são hoje, né? O que eram, na época, os divulgadores da Boa Nova, né? Bom, posso seguir, então? Pode, Lu, está tranquilo. Deixa eu tirar aqui. Agora vamos conhecer um pouquinho do Allan Kardec. É bem pouquinho mesmo, porque o Allan Kardec tem bastante coisa para a gente poder conhecer, mas não dá. Hippolyte Léon Denisard Rivail nascido em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Aos 18 anos, ele era mestre colegial de Ciências e Letras, e desde os 20 anos, renomado autor de livros didáticos, alcançando pouco mais tarde notoriedade na profissão de educador, na qual fora aprimoradamente preparado na Suíça. Denisard conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês, italiano, espanhol e além do holandês. As qualidades de homem: ele era bom, gentil e jovial, refinado, bom senso, e seu discernimento criterioso, características marcantes de sua personalidade de homem de saber. Agora, vejam só, né? Então, a espiritualidade resolveu escolher o Allan Kardec, né, como espírito missionário, mas ele tinha toda uma bagagem, né? Isso era importante que ele tivesse toda essa bagagem para poder fazer um entendimento da codificação. Se ele fosse uma pessoa um pouco mais simples do lado intelectual, ele talvez não conseguisse passar de uma maneira tão clara, de uma maneira tão científica, toda a codificação. Em 1855, foi convidado por um amigo a assistir às manifestações das chamadas mesas girantes, atrações públicas que ocorriam nos salões da capital francesa. Devera já ouvira sobre o assunto das mesas girantes e não entendia ao certo do que se tratava. Então, na verdade, essas mesas girantes eram um circo, né, que se montava para poder ver essa situação, né? Então, era um teatro, né, que se montava, né, para ver. Ele era um homem criterioso e Rivail não se deixava levar por modismos. E, como cientista estudioso do magnetismo humano, acreditava que todos os acontecimentos poderiam estar ligados à ação das próprias pessoas envolvidas e não de uma possível intervenção espiritual. Então, ele queria analisar cientificamente o que estava acontecendo. Então, ele não foi assim, simplesmente curioso, ele foi a fundo. O professor Rivail, então, participou de algumas sessões e algo começou a intrigá-lo. Percebeu que muitas das respostas emitidas através daqueles objetos inanimados fugiam do conhecimento cultural e social dos que faziam parte do espetáculo. Então, faziam-se uma pergunta e a resposta não ia ser possível aquela pessoa que estava dando a comunicação passar aquele conhecimento, porque ela não tinha, na verdade.
Como os móveis por si só não poderiam mover-se, fatalmente havia algum tipo de inteligência invisível atuando sobre os mesmos e respondendo aos questionamentos dos presentes. Rivail presenciava a afirmação daqueles que se manifestavam, dizendo-se almas dos homens que viveram sobre a terra. Foi então que uma das mensagens foi dirigida ao professor. Um ser invisível disse-lhe ser um espírito chamado Verdade, e que ele, Rivail, tinha uma missão a desenvolver, que seria a codificação de uma nova doutrina. Então, ele recebeu essa mensagem, falando, olha, você tem essa missão, né? Não vai ser fácil, vai ser difícil, você está preparado, né? O espírito de Verdade disse-lhe ser de uma falange de espíritos superiores que vinha até os homens. Cumprir a promessa de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 26. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, o Espírito da Verdade falou dessa passagem onde estava falando do Consolador. Então, que esse Consolador, na verdade, seria o Espiritismo. O Espírito de Verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Esse Espírito Santo, que é uma nomenclatura usada mais na religião católica, são espíritos missionários, espíritos evoluídos, que a gente no Espiritismo usa como espírito superior, mentor, né? A gente não vai usar o termo de Espírito Santo. Através dos espíritos, Rivail descobriu que em uma de suas encarnações anteriores foi um sacerdote druida de nome Allan Kardec. Foi então que resolveu adotar este pseudônimo durante a codificação da nova doutrina, que viria a se chamar doutrina espírita ou espiritismo. Então, gente, vocês imaginam, porque eu fico pensando assim, por que ele não usou o próprio nome? Ele era um cara tão renomado, não, né? Por que ele não usou o nome? Justamente para não ligarem ele à doutrina. Ele tinha que receber ele tinha que usar um outro codinome, porque, na verdade, não era ele que estava escrevendo, ele estava codificando. Kardec assim procedeu para que as pessoas, ao tomarem conhecimento dos novos ensinamentos espirituais, não os aceitassem por ser ele, um conhecido educador, que as estivesse divulgando, mas assim que todos os que tivessem contato com a Boa Nova a aceitassem pelo seu teor racional. Ou seja, aí a gente volta na tríplice aspecto da doutrina: ciência, filosofia e religião. Então, esse teor racional é que ele estava trazendo na doutrina. Então, ele queria que as pessoas lessem para poder entender, para poder raciocinar, pensar em cima, não simplesmente aceitar. Ah, não, está falando, eu vou aceitar. Não, eu vou compreender o que está acontecendo e o que é essa nova religião que está surgindo. E sua metodologia objetiva, independente de quem a divulgasse ou a apoiasse. Alguma dúvida? Está tranquilo. Luísa, nessa época do que ele se nomeou Allan Kardec, até as pessoas não acreditavam no espiritismo, né? Acho que também por isso que ele eu não sei explicar direito, mas eu vejo assim, elas não aceitam, não é que não acreditavam, elas não aceitavam o espiritismo, e eu acho que por isso também que ele resolveu usar esse nome, né? Eu acho que, imagina numa situação onde a Igreja Católica era muito forte, né? Em Paris, ele estava trazendo outras definições, outras análises, outros entendimentos, né? Então, eles sabiam que era ele que estava escrevendo, mas as outras pessoas, ele queria que tivessem a oportunidade de conhecer, de poder se aprofundar.
né? Porque não era uma questão só, não, eu estou trazendo, vocês têm que aceitar. Não, ele estava apresentando, né? Ele tinha que ser muito firme nas suas explicações dentro da codificação, para as pessoas poderem entender e aceitar. Entendi. Tem uma força de uma solteira. Ixi, agora não dá. Vamos lá. E aí, continuando, que a partir daí foram 14 anos de organização da doutrina espírita. Então, durante 14 anos, ele escreveu a codificação. Com todo um esquema coerente montado, Allan Kardec preparou o lançamento das 5 obras básicas da doutrina espírita. O primeiro livro da codificação foi publicado em 18 de abril de 1857, que foi o Livro dos Espíritos. Esse foi o primeiro. Posteriormente foram lançados os demais, ou seja, o Livro dos Médiuns, que foi em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868. Estes livros contêm toda a teoria e prática da doutrina, os princípios básicos e as orientações dos espíritos sobre o mundo espiritual e sua constante influência sobre o mundo material. Durante a codificação, então, além de todos os livros codificados, ele ainda escrevia um periódico mensal chamado Revista Espírita, no ano de 1858. São várias revistas que ele escreveu. Nele comentava notícias, fenômenos mediúnicos e informava aos adeptos da nova doutrina o crescimento da mesma e sua divulgação. Então, era a revista Veja Espiritual, vamos colocar assim, né? Ou seja, ele postava o que ele recebia de informação de outros lugares, né, sobre a doutrina. No mesmo ano, Kardec viria a fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Constituída legalmente, a entidade passou a ser a Sociedade Central do Espiritismo, local de estudos e incentivadora da formação de novos grupos. Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos, vítima de um aneurisma. Sua persistência e estudo constantes foram essenciais para a elaboração do movimento espírita e a organização dos ensinos do espírito de verdade. E aí essa é a lápida que tem lá o codificador da doutrina espírita, desencarnou em 31 de março, aos 65 anos. Em sua lápide, lê-se a seguinte frase em francês: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E aí, Rivail era discípulo de Pestalozzi, que era chamado pai da pedagogia moderna, e casado com Amélie Grabielle Baudet. Não sei falar francês, então eu estou lendo como está escrito. Eu coloquei em vermelho também, porque, não sei se vocês puderam ver o filme do Allan Kardec, a esposa do Kardec deu uma força muito grande na questão desse apoio todo durante esses 14 anos, né? Porque você imagina que durante 14 anos, porque 14 anos é pouco tempo, pelo menos eu acho, né? Para poder ele fazer tudo isso que ele fez. Ou seja, ele se entrou de corpo e alma mesmo na codificação e nessa obra, né? Que a gente segue até hoje, que é tão atual, né? Então, foi uma missão muito bonita, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Jesus, João 14, do 15 ao 26. Eu vou só interromper um pouquinho o compartilhamento, para ver se vocês têm alguma coisa a perguntar, porque depois só tem uma historinha, depois para concluir. A Natália... A Natália, eu estou voando. A aula basicamente já terminou do conteúdo. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade? Luzia,
Oi? Na realidade, não seria dúvida. É mais uma parte que ficou meio que ficou um vácuo, né, na explicação. Kardec, pelo que foi dito, ele tinha uma inteligência e estudou de uma forma totalmente, vamos dizer assim, quase que irracional, para falar toda essa quantidade de línguas e ter o conhecimento, vamos dizer assim, quântico que ele tinha. E aí, de repente, numa mesa, como foi dito, né, vamos chamar assim, numa mesa redonda, ele começou a querer entender aquela parte que algo estava diferente, alguma coisa, obviamente, físico, né, material, não poderia estar acontecendo daquela forma. De então, ele começou a participar e entender a parte que é justamente a parte espiritual. Desde então, ele começou a seguir essa parte. E aí você narra, de acordo com a apresentação, que ele tem a esposa. Minha dúvida seria, ele já era casado? Alguém sabe dizer isso? Desculpe. Já era Tá. casado, já era casado. Entendi. Então, eu não sei exatamente qual foi a idade que ele começou, mas ele já era adulto, ele já devia ter uns 40 para 50 anos, né? Sim. Ou seja, ele já tinha uma carreira pedagógica, ele já, né? Agora, Isso. viu, Carlos, a vida do Kardec, é que não daria tempo para eu me aprofundar na pesquisa científica que ele fez, porque, na verdade, ele fez. Não bastava as pessoas virem e falar assim: olha, eu recebi uma mensagem, a mesa, a tábua, nada disso. Ele queria uma explicação científica. Então, ele se aprofundou muito. Então, a gente. Se aprofundando na história do Kardec, a gente procurando em sites, tal, a gente vai ver que era realmente foi uma coisa muito bem elaborada, não era só em Paris, era em outros lugares também que ele recebia, ele fazia a mesma pergunta e recebia as informações de vários lugares, para poder realmente bater a informação. Era um método científico, né? O Livro dos Espíritos foi baseado em método científico, para poder ser escrito. Foi o primeiro, né? Então, aquelas perguntas, né? Quando a gente vai estudando o Livro dos Espíritos, às vezes ele pergunta, né? Aí passam umas 20 questões, ele faz a mesma pergunta para os espíritos, para ver se vai vir as mesmas respostas, sabe? Então, ou seja, ele sabia que ele tinha essa missão, porque ele recebeu essa comunicação do espírito de verdade, falou assim: olha, você tem essa missão, você vai aceitar? Não vai ser fácil, é um trabalho duro, você vai ser criticado, as pessoas vão colocar em dúvida toda a sua capacidade intelectual, o que você está se metendo nisso agora, ou seja, ele foi muito criticado na época, mas no final ele foi, porque ele não era espírita, né? Ou seja, foi chegando as informações e ele foi, através de todo esse trabalho, de todo esse conhecimento, ele foi se transformando realmente, porque ele estava vendo que tinha a verdade, né? Que tinha a explicação, né? No filme mostra bem, né, Lu, a hora que ele começa a fazer esses questionamentos e aonde ele envia as perguntas, e depois as perguntas começam a chegar, né? É interessante que casa uma pergunta com a outra, porque ele manda uma lá para a Suíça e a outra para o Brasil, né? E as duas perguntas, quando chegam, elas casam com a mesma resposta. E aquelas que não tinham a mesma definição, ele não colocava, ele não utilizava. Então, ou seja, não era uma coisa... veio assim bonito, não veio dessa maneira. Né? Então, lembra que no momento da mediunidade, né? Que dependendo daquele encarnado que está recebendo a informação, depende da sua moral, depende da sua elevação, o espírito que vai se aproximar para passar a mensagem. Não, né? E também, assim, a dificuldade em que ele enfrentou, porque hoje nós temos agora, é tão fácil mandar o WhatsApp
por exemplo, como nós estamos falando, para outro país e fazer uma pergunta. Eu fico pensando como foi todo esse processo até que ele realmente conseguisse falar, nossa, é sério, agora eu tenho que realmente codificar e não abrir mão de tudo que ele estudou. Obviamente que ele não abriu mão, porque aquilo, na verdade, foi o culto que acabou até ajudando ele a Com poder certeza. trabalhar e ser. Mas eu fico pensando, quando ele enviou mensagens para vários lugares para tentar fazer, obviamente, o teste, nossa, isso deve ter demorado muito para vir uma resposta, né? Porque era tudo na base de uma carta. Aquela carta, Jesus, levava muito tempo para chegar a tal lugar e voltar. Então, por isso que eu acredito que ele, com certeza, essa revista que era provavelmente até o diário dele, né? Porque ele tinha que ter um controle daquilo que ele fazia. Porque, de repente, ele recebeu uma carta que ele mandou há um mês, ele fez uma pergunta há um mês e a resposta estava voltando um mês depois. Que ele já estava em outra pegada. Sim, eu posso até depois pesquisar algumas informações relacionadas ao Kardec, de como ele fez esse processo científico, e depois compartilhar para vocês no grupo, até para tirar a curiosidade, né, de como ocorreu todo esse processo, né, que eu acho que é interessante a gente conhecer daquilo que a gente está estudando, né? Eu vou começar a estudar a doutrina espírita baseada na codificação do Allan Kardec, vamos conhecer um pouquinho mais ele para ver como é que funcionou, né? Como é que aconteceu essa codificação, né? No a livro Jô, Você vai passar a bibliografia, Débora? a Jolo, ela tem um livro de Kardec, tá? Ele tá tudo explicadinho, tal. Aí eu passo direitinho o nome e o autor que escreveu. Se vocês se interessarem e quiserem comprar, né? Ou então baixar em PDF mesmo, que Às deve vezes ter pode em ter em PDF, aí vocês conseguem ler e pelo menos assim ter um conhecimento, né, mais a fundo quem era Kardec. Isso. No livro, que é o Espiritismo, que vocês colocaram no temário como a base de hoje, ali traz um resumo da biografia dele. Eu até comecei a ler, não consegui terminar, mas dá, assim, para a gente ter uma noção boa de quanto foi difícil, dos problemas que ele enfrentou, dos livros que foram queimados. Então, é bem interessante e não é muito longa. É que, assim, estava no meio das coisas, eu não deu, e ele tem em PDF, o que é o Espiritismo. Ah, tá. Eu baixo, então. Eu acho que eu consigo e eu coloco para vocês. Eu achei interessante ali, são algumas páginas, mas dá uma ideia boa para entender um pouco de como ocorreu. Comenta mais o contato que ele teve também com o Pestalozzi, que Pestalozzi foi muito importante na vida dele, né? E eu estou dando pitaco na aula da Lu, porque assim, uma outra amiga minha está fazendo a mesma aula que a gente, no mesmo horário também, para o ID. E ela não pode dar pitaco, pitada, todo mundo pode dar tudo aqui, viu? E ela estava montando a aula. E ela estava lendo o mesmo livro que a Sueli. Para você ter uma ideia, ela pegou o sábado e o domingo para ler o livro inteiro, para poder entender sobre Kardec, né, Espiritismo, e poder passar para os alunos dela, né? Então, também é interessante. E ela ia conversando comigo, assim. Ele era muito estudioso, ele ia, assim, ele se aprofundava nas coisas, ele não era superficial, ele ia a fundo mesmo, ele queria saber, ele ia a fundo. Bom, eu vou agora, eu gosto de sempre no final, quando dá tempo, né, de passar uma historinha que foi psicografada, né? Então eu vou continuar lá. Deixa eu vir aqui. Então vamos lá. O maior pecado é pelo espírito Neo Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Alvorada Cristã, da editora FEB.
Um sacerdote sábio, desejando ensinar o caminho do céu aos crentes que confiavam nele, rogou a Jesus, depois de longas meditações e sacrifícios, lhe fosse revelado qual o maior impedimento contra a iluminação espiritual. Com efeito de mente limpa, dormiu e sonhou que era conduzido à porta celestial. Nimbado de esplendor, o anjo recebeu benevolente. Mensageiro de Deus, clamou o sacerdote, venho rogar a verdade para as ovelhas humanas que me seguem. Que pretendes saber? Indagou a entidade angélica. Peço esclarecimento sobre o maior obstáculo para a alma na marcha para Deus. Sei que temos 7 pecados mortais que aniquilam em nós a graça divina na ascensão para o alto. Sob a influência de semelhantes monstros, rola o espírito no despenhadeiro infernal. Entretanto, desejaria explicações mais claras quanto ao problema do mal, porque nossas faltas variam ao infinito. O anjo sorriu e considerou. A solução é simples. Quais são os pecados a que te referes? O ministro da fé movimentou os dedos e respondeu. Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Deles nascem as demais imperfeições. O mensageiro, contudo, acrescentou. No fundo, porém, podemos reduzi-los à unidade. Todos os pecados, inclusive os mortais, procedem de uma única fonte. O sacerdote curioso suplicou. Ó, anjo amigo, aclara-me o entendimento. Há muitos aprendizes na terra aguardando minha palavra. O emissário da esfera superior, sem qualquer presunção de superioridade, passou a elucidar. Escuta e atende. Se o soberbo trabalhasse para o bem de todos, não encontraria ensejo de cultivar o orgulho e a vaidade, que o levam a acreditar-se ponto central do universo. Se o avarento conhecesse a vantagem do suor na felicidade dos semelhantes, não se entregaria à volúpia da posse que o obriga a acumular dinheiro inutilmente. Se o homem inclinado à tentação dos prazeres fáceis aprendesse a despender as próprias forças em favor da elevação coletiva, não disporia de ocasião para prender-se às paixões aniquiladoras que o arrastam ao crime. Se as pessoas facilmente irracíveis estivessem dispostas a servir de acordo com os desígnios divinos, não envenenariam a própria saúde com remorsos e angústias injustificáveis. Se o guloso vivesse atento à tarefa construtiva que lhe cabe no mundo, não se escravizaria aos apetites devastadores. Lhe arruinam o corpo e a alma. E se o invejoso utilizasse a existência no trabalho digno, não gastaria tempo acompanhando maliciosamente as iniciativas do próximo, complicando o próprio destino. Como vê, o maior dos pecados, a causa primordial de todos os males, é a preguiça. Dá trabalho edificante às tuas ovelhas e convence-te de que, na posse do serviço, não se afastarão do caminho justo. O sacerdote não mais teve o que perguntar. Despertou edificado e o dia seguinte em diante, o povo reparou que o ministro modificara as pregações. Muita luz e paz a todos. Vou interromper o compartilhamento.
Então, na verdade, o que eu quis dizer com essa historinha, né? A gente, durante a aula, a gente viu que as encarnações é para o nosso burilamento, e o nosso processo evolutivo vai depender de nós, né? Então, se a gente consegue fazer uma análise da nossa encarnação, de como nós somos, aí, que nem a Tainá falou, é difícil esse burilamento. E aí entra o lance da preguiça da historinha, né? É difícil, mas é possível. É lógico que se eu tenho, de repente, eu descubro que eu sou uma pessoa invejosa. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, a gente consegue ver que o outro é invejoso, que o outro não é caridoso, que o outro. Facinho a gente vê o defeito do outro. Mas a gente se analisar é muito difícil. Então, a partir do momento que eu consigo descobrir uns defeitos e umas imperfeições, eu tenho que tirar a preguiça de dentro de mim e começar a devagar a ir mudando. Eu vou mudar amanhã? Não, não vai. Mas você vai tentar mudar amanhã. E aí, quando a gente quem tem o hábito de fazer uma prece no fim do dia, às vezes, antes da prece, faz um checklist das suas atitudes do dia. Sabe? Aquela pessoa que você fugiu de cumprimentar, aquela fila que você deu um jeitinho para furar, sabe? Aquele compromisso que você deixou de não cumprir porque você não queria ver aquela pessoa. Sabe? Esse tipo de situações que a gente vai vendo no fim do dia e vai falando assim, poxa, hein, eu acho que amanhã eu vou tentar fazer diferente. Isso ajuda nesse nosso burilamento, nessa nossa modificação, nessa mudança de postura, né? Então, se a gente fala assim, é difícil, se a gente usa já esse difícil, a gente já fica com preguiça e não faz. Não que isso seja o seu caso, Tainá. Mas se a gente coloca como eu vou tentar e vou ficar atento, aí a gente vai conseguindo. São pequenas ações, mas aí, a partir do momento que a gente interioriza essa ação, a gente não cai mais no erro, né? Então, é difícil, é possível, total. E é devagar, é um degrauzinho, é um pouquinho a cada dia, né? Então, todos aqueles pecados mortais, né? A gula, que todo mundo tem um pouquinho, de repente, eu me coloco aí, né? Nesse grupo. Então, isso são coisas que a gente vai tendo que fazer de ajustes, né? Para conseguir aproveitar essa encarnação, né? Isso, primeiro, porque a gente primeiro precisa se melhorar para conseguir aceitar o outro como ele é. Eu não vou conseguir desculpar o outro se eu mesmo não me desculpo. Se eu mesmo sei que eu tenho imperfeições e não vou trabalhar as minhas. Mas eu quero que o outro trabalhe as deles. O outro é que é errado. Será? Será que é o outro que é errado? Será que eu não estou contribuindo para o erro do outro? Essa análise é aquilo que a gente tem que ter todo dia. Que é isso que a doutrina vai nos ajudar. Os mecanismos que nós vamos chegar para conseguir fazer essa mudança, esse olhar diferente, sabe? Aquele desafeto que a gente tem, a doutrina vai nos ajudar a olhar aquele desafeto de uma maneira diferente, sabe? Esse é o grande barato dessa doutrina, que é uma coisa incrível, né? que eu acho que a gente vai conseguir, nesse comecinho, na verdade, a gente quer, já que todo mundo tem uma semente da doutrina, né? A gente vai querer dar uma regada para todo mundo florescer cada vez mais. Esse eu acho que é o objetivo do trabalho do ID, né? É tentar passar um pouco mais dessa doutrina para colocar essa semente aí, para colocar vocês mais floridos dentro da doutrina. E é o que falou na harmonização, né? A árvore ela pode estar decepada, ela está machucada, mas dali nasce o brotinho, né? Onde quantas pessoas às vezes passam ao nosso redor e precisam de um bom dia, precisam de um sorriso,
né? Às vezes a gente está tão para baixo e a gente não quer saber de ninguém. E sempre Deus coloca no nosso caminho alguém que vem falar uma palavra para nós. Então, é um sorriso, é um carinho, é um lembrar de você, sabe? Você fala, poxa vida, aquela pessoa nunca me viu, nunca me conheceu, mas ela também tem os problemas dela. Só que ela está disposta a mudar, ela está disposta a chegar em você e te falar, oi, bom dia, você precisa de ajuda? Isso é muito importante, não só para quem precisa, mas para todos nós, né? Isso aí é uma coisa primordial, você chegar e falar, bom dia, você falar, olha, eu posso te ajudar, se está com uma dúvida, eu posso te ajudar, eu posso te orientar, posso te guiar, isso aí é muito importante, né? É uma coisa primordial. E quem é que está ouvindo isso? Somos nós. O primeiro a ouvir isso somos nós, porque o nosso ouvido está aqui, ó. Né? Então, a gente também ouve tudo isso. Às vezes a gente levanta de mau humor, brigando com Deus, brigando com o mundo, olha para fora, está chovendo, hoje está chovendo, que coisa chata, eu mais queria mesmo era ficar na cama. Será que vale a pena? Será que lá fora não está um aprendizado? Será que lá fora não está um conhecimento novo? Né? Isso é importante. Cada momento, a cada segundo, né? A gente se mudar, a gente se aperfeiçoar. E que nem a Luzia falou, é difícil, é dolorido, é dolorido. Mas não adianta a gente querer mudar o outro se a gente não se mudar. A gente mais fácil, né? Falar, eu vou mudar ele. Não, a gente não muda ninguém. Primeiro a gente tem que se mudar para a gente conseguir o outro ver o que está acontecendo na gente. Aí eu tenho certeza, ele vai olhar e vai falar, poxa, a Luzia mudou. A Sueli está tão diferente. O que será que ela está fazendo? Ela já não é mais a mesma Sueli que eu conheci. Né? Então, assim, as pessoas vão observando a sua mudança. Quando eu entrei no GEMB, eu entrei no básico 1. Eu não fiz o ID, eu fui direto para o básico 1. E nossa professora Cristiane, ela fez uma enquete em que todo mundo colocava o que queria, que nem a Luzia falou para todo mundo na aula passada, né? O que esperava do curso. E no final ela grampeou os papeizinhos, guardou até a última aula. Chegou na última aula, ela chegou e falou assim, agora eu vou dar para cada um o papelzinho que escreveu no primeiro dia de aula. E vocês vão contar o que vocês modificaram, como vocês estão hoje do que vocês estavam no primeiro dia. E assim, as mudanças eram muito grandes. Sabe, assim, de um simples bom dia, de um simples olhar para a pessoa, olhar e falar para a pessoa, oi, tudo bem? Da pessoa não poder estar vendo o rosto da outra. Eu não suporto essa pessoa. E no final do ano, a pessoa fala, hoje ela é a minha maior amiga. Isso é gratificante, né? É gratificante para nós e gratificante para vocês também. Isso é muito importante. Então, assim, é isso que eu e a Lu estamos aqui, né, Lu? Certeza. Junto com vocês. É esse novo olhar que a gente, na verdade, vai fazer com que a doutrina explique o que a gente pode fazer, né? É ver o que é a caridade, é ver o que é perdão. Né? Porque falar assim, eu vou esperar aquela pessoa me pedir perdão. Será que é só isso? Eu faço muita caridade, né? Eu contribuo monetariamente, mas será que a caridade é isso? Né? Então, é esse olhar dentro da doutrina que a gente vai poder aprender, principalmente do perdão, da caridade, que quando a gente tem alguma pessoa que nos magoou e aquilo fica preso, a gente sofre muito.
mais do que a outra pessoa, que às vezes a outra pessoa nem sabe que a mágoa que você tem dela é tão grande. E aí você fica carregando aquilo. A doutrina vai te arranjar um caminho. Logicamente, que nem a historinha, você não pode ter preguiça para conseguir trabalhar isso dentro de você. Mas a doutrina ela te dá um caminho. Como é que você vai entender essa questão? Um dos principais pontos é que a gente sempre fala, eu vou perdoar aquela pessoa naquele olhar meio soberbo, né? Nossa, eu vou perdoar, ela vai me pedir perdão, eu vou perdoar. Mas eu perdoo, mas nunca mais eu quero ver aquela pessoa na minha frente. Eu perdoo, mas não vejo mais. Você perdoou? Não, você não perdoou, né? Você está só falando da boca para fora, mas aquele problema fica contigo. Você não está livre dele. Você tem que superar ele. Como é que você vai superar aquela mágoa? É isso que a doutrina vai. Eu não vou falar, não, que vocês vão ter que ficar assistindo a aula para descobrir. Mas está tudo no Evangelho, né? Está tudo no Evangelho. E é isso, né? Eu acho que quando você faz um mergulho dentro de você, através da doutrina, você consegue se livrar de muitas coisas que ficam te perturbando. E esse, para mim, foi uma grande descoberta, uma evolução muito grande para mim, quando eu consegui tirar muitas mágoas que eu tinha, né? Isso eu posso falar que aconteceu comigo, né? Eu posso dizer que eu posso dar o meu testemunho, né? Que eu consegui tirar muitas mágoas de mim. Demorou? Demorou. Mas depois que você consegue, você fala, nossa, quanto tempo perdido, que fiquei nessa mágoa, nesse desamor, né? Mas consegui, né? Então, Carlos, esse degrau eu subi, viu, Carlos? Consegui aproveitar essa oportunidade, né? Então, são esses pequenos passos que a gente tem que dar, né? É difícil, mas quando você consegue superar uma dificuldade dessa, você fala, meu Deus, né? Ou quando você percebe que você não é mais invejoso, não é mais egoísta, porque às vezes você fala assim, o egoísta, tá? Mas são atitudes egoístas que a gente tem. São pequenas ações, e essas pequenas ações perturbam a família, perturbam o amigo no escritório, né? Essa arrogância que às vezes a gente tem, a gente fala, eu não me sinto arrogante, mas será que você não é em determinadas situações? Vamos se analisar. Será que no teu trabalho, no teu grupo de família, quando você vai no mercado, qual é a tua postura? Então, são pequenas atitudes que a gente tem que fazer uma análise, né? De como que a gente é, porque a gente é cheio de imperfeição. Por isso que estamos todos aqui no planeta de provas e expiações. Eu não sou melhor do que ninguém, vocês também não são. Somos todos espíritos em processo evolutivo. Logicamente que Divaldo, Franco está um pouquinho melhor, né? Chico, quando estava bem melhor, né? Mas vamos colocar a gente tudo no mesmo plano, né? Porque aí a gente fica se sentindo melhor, né? Não fica desanimado, né? Para poder evoluir. Mas a nossa escada é para ser espírito crístico, né? E a nossa escada só sobe, né? E o importante é a gente não parar nelas, né? Robélia, pode falar. Eu aprendi uma frase que foi muito importante para mim, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, a partir do momento que você entende isso, você para de se colocar na posição de vítima, né? Exato. Você é o que você já fez para você estar aqui. Então, vamos melhorar. Eu sou herdeira de mim mesma. Tudo que eu tenho foi eu que conquistei. Ruim ou bom, ou péssimo, né? Então, vamos melhorar isso aí. É isso a minha frase. Aí eu lembro dela, muito bom. Né? Eu sou culpada. Tá bom? É isso mesmo. É verdade, é bem bonita essa frase. Eu gostei. É difícil, mas a gente tem que superar e aos poucos a gente vai conseguindo subir os degraus. É isso mesmo. É esse pensamento que a gente tem que ter mesmo. Bom, já está na nossa hora. Tem mais alguma dúvida, gente? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Não deu para dar sono, deu? Vocês, por favor, falem
sinceramente. Porque a gente tem que partilhar isso, né? Porque eu sei que é meio cansativo de ficar eu falando e vocês ouvindo, por isso que é legal vocês interagirem, porque isso dá uma despertada, tá? Agradeço a participação aí de vocês. Eu gostaria de falar uma coisa, não está relacionada à aula de hoje, mas ao questionário. Vamos supor, você respondeu, caso não seja recebido, vocês comunicam para a gente vai estar sempre precisando questionar se foi recebido. Não tem necessidade de você questionar. Quando o aluno não respondeu o questionário, a gente manda uma mensagem no WhatsApp particular para ver se teve algum problema, se a pessoa mandou ou não, né? Se teve algum problema naquela semana, não conseguiu, aí a gente deixa aberto mais um pouco, né? Mas eu não vou fechar terça-feira à meia-noite, viu, gente? Porque eu não vou ficar acordada até terça-feira à meia-noite para fechar o questionário. Vou fechar na quarta-feira de manhã, tá bom? Ninguém merece. Ô, Luzia, Oi. aquele e-mail que vem é a confirmação de que o questionário foi? Aquela mensagem, logo na sequência, quando você envia, vem a mensagem, aí essa é a certeza de você enviar. Tá. Mas, às vezes, pode dar algum problema, né? Mas a gente vai acompanhando, né, o formulário que vocês enviam. Mas se receber aquela mensagem, posso ficar segura? Pode. Pode ficar seguro. É difícil dar problema quando vem essa mensagem, né? Mas da Andréia deu um problema, né? Da Andréia. Então, não, o meu foi o e-mail. Mas depois eu passei para ela e ficou tudo certo, né? Mas a gente vai avisar, viu, Sueli? Fica sossegada. Então, assim, uma vez recebeu uma mensagem, se houver qualquer problema, vai ser comunicado. A gente não precisa certeza. ficar... então, e assim, eu sempre vou dar um alôzinho para vocês na segunda-feira, na terça de manhã, a gente sempre dá um alôzinho, dizendo que vocês têm para responder o questionário, que nem eu fiz essa semana, né? Que na terça-feira é o último dia que se encerra a entrega do questionário. Para vocês saberem, qualquer dúvida, Débora, dá uma olhada, Luzia, dá uma olhadinha para mim, veja se eu recebi. Se a gente não entrar em contato, né, Lu? Exato. E é sempre simples, é sempre baseado na aula, qualquer dúvida vocês mandam mensagem para nós e fica tudo certo. Tá? Essa aula, o vídeo da aula e o questionário vão amanhã, tá bom? Tá bom. Beleza, então, gente. Então, agora eu vou fazer o encerramento, uma prece final. Vamos, então, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, nos encontrando, nos reencontrando, para mais esse aprendizado, para mais esse ensinamento, para mais essa troca de experiências que, através do GEMB, nos proporcionou, agradecendo a espiritualidade que está sempre nos acompanhando no preparo da aula e também no transcurso da aula, agradecendo a Deus e a Jesus para que nos acompanhem nessa semana, nos próximos dias, para que tenhamos muita saúde, muito entendimento, muita fé, muito amor e muita caridade. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, gente, pela participação, pela paciência.